Tá? E a gente está sempre aqui promovendo, né, encontros ao vivo, para que a gente possa discutir aí temas relevantes. Essa aula de hoje faz parte de uma série de gestão inteligente de clínicas. A gente está na quarta aula, né? Quarta aula. Estamos na quarta aula. A terceira aula foi a que a gente teve na semana passada. Aula Sim. extremamente interessante. Quem não assistiu, vá lá também, assista. Um assunto bem interessante, né? Essa série serão 12 aulas gratuitas com temas relacionados à gestão, né? A gestão de clínicas, temas variados. Inclusive, na nossa próxima aula, teremos uma instrutora aqui ilustre, né, a Rosângela, que vai falar de faturamento. Né, vai falar de autorização, não é? Que é um assunto bem importante para quem trabalha aí na linha de frente, né? Então, ela vai falar de autorização. É quem trabalha assim com exames, procedimentos, essa parte de OPME, autorização é extremamente importante, né? Isso aí. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Pode abrir minha tela. A participação de vocês é importante, tá? Então, sempre deixa aqui comentários, né? E é bem interativa e a gente já começa refletindo sobre o tema, né? Sobre o que é a inteligência emocional, o que é regular, né, as emoções, lidar com as próprias emoções, lidar com a emoção do outro, né? Esse outro, a gente falando aqui do ambiente corporativo, esse outro é o seu colega de trabalho, é o seu cliente, né? A sua liderança. Então, a inteligência emocional, ela é útil em todas as áreas da vida, não só no ambiente corporativo, né? Para lidar também na sociedade, na comunidade, né? Então, a gente precisa, se a gente quer desenvolver como pessoa, como profissional, esse é um assunto que a gente deve estar constantemente estudando, lendo sobre isso, entendendo, porque é uma evolução a cada dia. Né? A cada dia a gente pode aprender algo novo e a gente vai se conhecendo diante das situações, das circunstâncias do dia a dia. Então eu começo aqui com uma autoavaliação e vocês vão responder aí no chat, tá? Como eu chego emocionalmente no trabalho? O que costuma tirar minha paciência? E como isso reflete no meu atendimento? Vamos lá. Hoje tem prêmio, hein? Hoje tem prêmio para quem participar aí ativamente. O Jânio fez um comentário aqui, comentando, né? Daniela, eu trabalho em uma operadora de planos de saúde no Rio de Janeiro, sou gerente de sinistros e também responsável pelo setor de autorizações. Amo as suas aulas, sempre participo. Parabéns. Legal, obrigada, Jane. A gente está agora, né, numa pegada com as operadoras de É, saúde, né? Direto. Então vamos lá. tem gente que já chega de manhã cedo já arrebentado, né? Já É, emocionalmente já está estressado, já não tem paciência com os colegas. E isso é um problema, né? e tem gente aí chegando aí depois, né? É. Vocês podem ir colocando aqui. Para quem está chegando depois, clica no ao vivo para atualizar. Alguém parece que já comentou. É, arroba 2609, Sam. Acho que os erros primários que influenciam o paciente no final da esteira. Mas não tem muito a ver com o que a gente está falando inicialmente, né? Acho que erros primários que influenciam o paciente no final da esteira.
influenciam na experiência do paciente os erros primários. Eu acho que não no final, né? Porque quando a gente estuda a experiência do paciente, isso é um método, é uma metodologia. Quem quiser se aprofundar pode pesquisar na internet, que tem bastante conteúdo sobre isso. A experiência do paciente é uma metodologia. Tá? Na experiência do paciente, né, ela falou da esteira e é isso mesmo, né? Tem ali o início, quando o paciente entra, o primeiro contato dele, que às vezes nem é diretamente com a clínica, né, mas é ali, pode ser na internet, pode ser com contatos, com indicações, enfim. Então tem o primeiro contato. Então, desde o primeiro contato até o final, e tem cada ponto de atendimento. Né? Então, quando ela falou aqui dos erros primários, né, erros bobos, erros básicos, né, isso interfere na experiência do cliente naquele ponto de atendimento. É claro que uma falha num ponto de atendimento pode influenciar todo o conceito no final que o cliente tem, ou não. Né? A gente observa, quando a gente estuda a experiência do paciente, ali, a jornada do paciente, a gente vê que isso pode mudar, né? Ele pode ir mais adiante, ele tem uma experiência tão extraordinária que ele, nossa, não e tal, e né, deixa aquele ponto lá, né? Não, teve uma falha ali, mas tudo ok. Tá tudo certo agora, o Geralmente pessoal é quando chega no incrível. médico, quando chega Quando no chega no médico, médico, exatamente. Né? Mas eu acho que o pior de tudo é a experiência ruim lá no finalzinho. Né? Às vezes tem toda a experiência incrível ali desde o começo, deu tudo certo e tal, e aí no final, não pode, né? né? No final, quando é para ele receber o resultado do exame ou qualquer coisa do tipo, ele não consegue resolver, não consegue falar, não consegue as coisas dentro do prazo. Né? Então, esse é o pior. Eu acho que é o pior porque você investe, né, em toda uma jornada ali de excelência para o cliente, aí no final vem aquela cagada que estraga todo o investimento que foi feito antes. Né? Ó, tem bastante comentário aqui, deixa Vamos eu lá. ver. Elisângela. Chego no trabalho sorridente, cumprimentando a todos. Que bom. Aí ela continua aqui. Deixa eu... Embaixo porque cortou. Não, não trabalho em recepção, trabalho na área administrativa de uma operadora de saúde. O que tira a minha paz é a falta de organização, sistema lento. Fico chateada, mas sigo trabalhando, porém minhas. Deixa eu ver. Minhas caras e bocas não dá para disfarçar. Isso. Aí, deixa eu ver aqui. Silvio, controle emocional tem que ser trabalhado, trabalho no hospital e cada dia é um dia, muita calma. Exatamente, cada dia é um dia. Olha, ele falou uma coisa extremamente importante. Isso. Cada dia é um dia. Então, final, tu tem um dia que foi ruim, foi estressante, acabou aquele expediente, encerrou, acabou. Deu reset e outro dia é outro dia. Se a gente trazer as emoções do dia anterior e do anterior e for acumulando isso, no final de uma jornada você está completamente desgastado. Aí a 2609 é completa, né? Que ela falou no início, né? Isso me deixa as nossas emoções desabaladas. A Tayane, né? Fala, isso me tira do sério. Paula Fernanda, procuro sempre chegar bem e separar as emoções. Juliana da Silva, eu chego cansada após trabalho à noite, então já cansa com os afazeres de casa e tal. A Elisângela ainda complementa, sou muito expressiva, agora evito levar isso para minha vida, a chateação é naquele momento, depois passa. Aí a 2609, trabalho com atendimento ABA, crianças atípicas,
esperando na recepção porque não autoriza uma guia, isso tira a gente do Uhum. sério. Aí, Jane, estou assistindo a aula do meu quarto, ligado à minha TV e, É, e pelo celular para interagir. ótimo. É muito bom pelo YouTube, porque traz esse conforto, né? Para quem está assistindo. Muito legal os comentários. Muita coisa é relacionada ao próprio sistema, né? Porque a gente lida com o terceiro, né? A maioria, né, do pessoal de atendimento, todos lidam com o terceiro, principalmente quem trabalha com convênio. E nem sempre tem, os sistemas são bons. Às vezes, como a gente trabalha no final com vários sistemas, né? São sistemas da clínica, né? Mas aí são sistemas da própria operadora. E a internet, muitas das vezes, dependendo do bairro, a internet não é boa e Uhum. não se tem muito o que fazer. São gargalos ainda no atendimento que não se tem muito o que fazer, mas e acaba impactando, né, no dia a dia, né? Precisa administrar, né? Muito bem. Há muita Pega uma opção aguinha de para água, mim. né? Esse tempinho aqui no Rio tá um tempinho friozinho, chovendo. Vamos lá. Então, continuando aqui, vamos entender o que é a inteligência emocional, né? Inteligência emocional é um assunto, né, que o povo já fala há muito tempo. Já é um estudo, já que já tem algum tempo, né? E tem um livro base que é é a introdução ali, né, a base de todo o estudo do comportamento aí relacionado à inteligência emocional. A partir daí se desenvolveram muitos outros estudos, né? Então vamos aqui ao conteúdo. Compreender os pilares da inteligência emocional e como eles influenciam diretamente a qualidade do atendimento. Esse é o objetivo aqui do módulo 1. Aprender a identificar, compreender e regular as emoções no ambiente da recepção, no ambiente de trabalho, né? Quem não trabalha aqui em recepção leva para o seu ambiente. O que é a inteligência emocional? Inteligência emocional, ou IE, né? A gente usa muito essa sigla também, é a capacidade de perceber, entender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros, né? Eu costumo dizer que na área da saúde, a gente lida constantemente com a emoção do outro. E o cliente que nós atendemos é diferente de um cliente de uma outra área. O cliente que vai abastecer no posto de gasolina, né, ele tem um comportamento, né, que vai no hotel, né, que vai pegar um voo, é um tipo de cliente. O cliente que vai numa clínica, num hospital, é um fator de saúde. E tudo que é relacionado à saúde, né, mexe com as emoções. Então, parte-se do princípio que aquele cliente que vai a uma clínica, hospital, consultório, né, ele tem alguma questão emocional, né? E para a gente lidar bem com a emoção do outro, a gente precisa aprender a lidar bem com as nossas emoções. Tudo parte da gente. Então, se você não consegue lidar bem com as suas próprias emoções, não consegue dar nome, não consegue entender as suas emoções, não consegue regular, como que você vai lidar com a emoção do outro? Então, o ponto de partida é si mesmo, né? E aí entra o autoconhecimento, né? Aquelas perguntas que eu fiz no início é justamente isso. O que me tira do sério? Né? O que influencia nas minhas emoções? O que me irrita? O que me desestabiliza? Precisa entender isso. E essa discussão dentro da equipe, né? E no nosso treinamento a gente trabalha muito bem essa questão,
que a gente não trabalha sozinho, né? Tem gente que trabalha sozinho, mas a maioria das pessoas trabalham em equipe. A gente lida também com a emoção do nosso colega, né? Então, além da emoção do paciente que a gente precisa lidar, tem a emoção do colega, né? Então, a gente participa, né, da emoção do colega. E isso influencia, né? A gente fala que o ambiente influencia as nossas emoções. Então, se você trabalha num ambiente ruim, ruim que eu digo com clima ruim, né? Isso vai influenciar as suas emoções e, com certeza, isso também, né, influencia no atendimento, em como o cliente enxerga isso e sente isso. Né? Então, vamos lá, os 5 pilares da inteligência emocional, de acordo aqui com Daniel Goleman, que foi o cara que começou a lidar com esse assunto através do livro dele, Inteligência Emocional. Quem quiser, não tiver o livro ou nunca leu o livro, me pede depois no privado que eu mando para vocês que eu tenho ele em PDF, Não, eu tá? acredito que Daniel Goleman todo mundo já deve ter É, lido, né? né? Pô, Quem não leu, quem não leu, vamos ler, né? Há sempre a oportunidade. Não vou nem falar nada aqui. Vamos lá, os 5 pilares fundamentais: autoconsciência, autocontrole ou autorregulação, a motivação, a empatia e as habilidades sociais. Você vê que aqui já está num degrau, né? Vamos dizer assim. A autoconsciência das suas próprias emoções, o que eu sinto, porque eu sinto. O autocontrole, como eu regulo essas emoções. A motivação, o que me motiva, né, a lidar com isso, né? Porque se você não tem uma motivação, você não liga. Como tem gente que fala assim, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero, dane-se que o outro vai pensar. É uma pessoa que não está nem aí, né? Ela não se importa. Só que tudo que a gente fala e que a gente faz influencia emocionalmente o outro. Né? Então, a consciência aí, né? A gente precisa ter a consciência disso, que o nosso comportamento influencia também no comportamento do outro. Né? Então, a motivação, a empatia trata-se, né, aí já do relacionamento com outra pessoa, né? Ser empático é entender o outro, né? Se colocar no lugar do outro, compreender o estado do outro, o que o outro está passando. E as habilidades sociais, que aí entra a comunicação, enfim, tudo isso, né? No meio social, como é que você lida no meio, na sociedade, né? No contexto da recepção, do atendimento, esses pilares impactam diretamente na forma como lidamos com pacientes ansiosos, familiares nervosos, médicos apressados e demandas simultâneas. Na prática, aqui um exemplo: um recepcionista que percebe que está começando o dia irritado, autoconsciência, pode respirar fundo, tomar um café, se reequilibrar, né? Se conhecer é importante, porque o que me regula durante o dia? Eu estou ansioso, irritado, o que me acalma? Né? Então, você precisa se entender. Né? Tem gente que sai, toma um café, né? Por isso que os ambientes corporativos, muitos deles têm ali um ambiente, né, em que você pode respirar e tal. Né? vou fazer uma provocação aqui. Diga. Mas a gente fala muito sobre essa questão, né, do paciente, né? Preocupação com o paciente, empatia. Mas nos dias de hoje, 2026, o quanto que é verdadeiro, né, essa preocupação com o paciente? O quanto que as pessoas que trabalham no setor de atendimento têm essa preocupação real com o paciente? São poucos. Muita gente finge o comportamento. Faz porque tem que fazer, porque é trabalho. Mas aquilo não é sincero. Só que isso dá para perceber, porque acaba caindo no piloto automático, né? E no piloto automático a gente percebe.
né? Frases feitas, né? Porque a comunicação, ela não é só o que você fala, né? Tem toda a tua expressão corporal. Então, se você está fazendo aquilo por fazer, na expressão corporal dá para perceber, né? E o cliente percebe, mesmo que ele não seja um especialista em leitura corporal, né? Mas inconscientemente ele entende que aquilo é frio, que aquilo não é próximo, né? Que aquilo é só tá falando isso só por que tem que falar, né? A gente sente quando é assim. Né? Eu acho que todo mundo percebe quando não é sincero. Né? E tem muitos profissionais assim. Mas a gente até recomenda, né? Atende bem mesmo, tem que atender, né? Porque senão vai gerar um problema. Mas o Não, que precisa ser trabalhado internamente é a mentalidade, né? A é. mentalidade da pessoa. E a gente, como gestor, muitas das vezes a gente vai dar um feedback, a gente percebe também o funcionário que é falando aquilo que a gente quer ouvir. Fala o que a gente quer ouvir. E eles acham que a gente não percebe É, isso, né? Então, para você que é gestor, né, quando você vê esse funcionário, esse colaborador falando muito que você em cima daquilo que você acredita, mas o comportamento não está de acordo com o que ele fala, tenha cuidado com esse e é uma postura funcionário. mais rígida, né? Um olhar mais perdido. E outra, e você que você que tá na área de recepção, tá atendendo, tá trabalhando, tem a percepção que assim, se em algum momento você entrar nesse automático, você não vai passar despercebido, esse comportamento vai ser notado. O Silvio até comentou aqui, ó. Ele está treinado igual a um robô. Isso Exatamente. aí. Exatamente. Igual um robô. Aí Daniel Goleman fala assim, né? Não é o estresse que te prejudica, mas a forma como você reage a ele. Sabe uma das coisas que eu estive pensando nos últimos dias? Sobre aquela tese, né? Aquela teoria, depois eu posso até trazer para vocês numa próxima aula sobre isso, de que 80% do que acontece é como você reage, e 20% é circunstância. Então, por exemplo, diante de uma situação, né, uma situação de crise, uma situação, qualquer situação, 20% é circunstância, é aquilo que você não tem como gerenciar. Você não tem o que fazer, é circunstância. E 80% é como você reage a isso. Né? Então, isso é legal refletir sobre isso. Né? Eu refleti isso nas últimas semanas, porque a gente observa que, às vezes, uma situação simples, a pessoa, né, dá É, tanta importância para um negócio simples, né? E a gente fica assim, nossa, isso daí não é nada, isso daí para resolver é fácil, é só resolver, é só conversar, é só e tal, mas a pessoa transforma aquilo, né? E bota tanta emoção em cima, tanta dor, tanta coisa. Isso tem comunicação com a própria pessoa, né? Alguma coisa que atravessa aquela pessoa emocionalmente, que ela leva aquilo para o trabalho e acaba né, influenciando ali em todo o ambiente. Né? tem uns comentários interessantes aqui, ó. Vamos lá. Com o comentário da Tayane. As expressões falam mais do que as palavras. Exatamente, teve uma que falou aí das caras e bocas, né? Não É, precisa nem falar, né? é, é. Uma frase que eu ouvi semana passada, né? Que, que são nos detalhes que a gente vê o bom. Então, são os pequenos detalhes que a gente percebe, né? Ou as intenções das pessoas. Aí a Cristiana, me coloco sempre no lugar do outro. Isso aí. Aí o Silva, né? Tem que gostar de atender pessoas.
Exatamente. Tem que gostar. Quem trabalha na saúde, gente, trabalhar na área da saúde é dom. É dom. Exatamente. Nem todo mundo tem dom para trabalhar na área da saúde. É um trabalho que não é para todos. Aí um ótimo comentário aqui do Hiroshi. É muito bom quando você consegue resolver, dar uma solução. Isso aí, penso dessa forma. E tem gente que gosta, né? Eu ouvi uma vez de uma atendente uma coisa que ninguém gosta de fazer, remanejamento de agenda. É, Né? O médico faltou, não vai, aí tem que pegar aquela agenda todinha e remanejar, remarcar todo aquele pessoal. Ninguém gosta de fazer isso. porque o medo de É, dar escutar as reclamações do isso, paciente, porque né? vai lidar ali com conflito, com a reclamação do cliente e tal. Mas eu conheci uma atendente que ela amava fazer isso, eu ficava impressionada. Ela, não, remanejamento, manda para mim que eu faço, que eu adoro fazer remanejamento da agenda. E ela atendia numa excelência, ela conseguia reverter, quase não tinha cancelamento. Muito boa, realmente. Então, tem que gostar, né? É igual o pessoal que trabalha em ouvidoria, né? Tem que gostar de Ah, lidar com isso, né? Com a queixa, com a emoção do outro, né? Com a desestabilidade, muitas vezes, do paciente. Então, vamos lá. Emoções no ambiente de trabalho. Reconhecer, compreender e regular. Né? Essa é uma técnica que isso aqui você pode colar na parede. Reconhecer, compreender e regular. Reconhecer, perceba seus sinais físicos e comportamentais. Tensão, falar rápido, impaciência. Então, tensão, falar rápido e impaciência é sinal, né, de que algo não vai bem, que você está irritado. Pergunte-se, o que eu estou sentindo agora? Sabe que dar nome para a emoção já é uma regulação. Ó, tem gente que sente e não sabe nem o que está sentindo, né? Compreender, nomeie as emoções. Exatamente o que eu acabei de falar. É raiva, é frustração, é medo, é tristeza, é euforia. Né? Entenda o que gerou essa emoção. Às vezes, não tem nem a ver com a situação que está acontecendo. Tem a ver com a própria pessoa, algo que não está bem nela. E aí, aquela situação foi o gatilho para ela, né, ter aquele comportamento. E regular. Né? Como é que eu regulo essa emoção? Aí precisa se conhecer. Tem algumas dicas, mas você vai testar o que funciona com você. Respire conscientemente. Afaste-se por 1 minuto, se possível, né? Sair do ambiente, respirar. E evite reações automáticas. Percebeu que saiu do controle, sai. Né? Eu sempre orientei as minhas equipes assim. Eu lidei com uma equipe que a gente lidava com muitas situações de conflito com o médico. Né? Que a gente trabalhava com congresso médico, então a gente lidava com situações de conflito com o médico. Né? E eu orientava sempre a minha equipe. Está perdendo o controle da situação? Pede um momento e sai. Passa para o outro colega. Só que isso tem que ser um combinado com a equipe, né? Porque quando isso não é falado na equipe, e isso acontece, aí outra assim, ela largou o atendimento, falou para eu atender, que absurdo. Gente, não é absurdo, é equipe. Equipe é assim. Quando uma pessoa não está em condições de atender aquele outro, ela sai e entra outra. A equipe é assim, né? E se aquela pessoa está ali, numa situação, e você, como colega, viu isso, observou, e está ruim para aquele colega ali, ele não está ficando nervoso, não está conseguindo segurar. Chega lá, coloca a mão no ombro do colega, fala, deixa que eu resolvo, deixa que eu falo com ele. Tira o colega e toma a frente. Tá? Isso é muito importante, porque todo mundo tem um dia mal. Um dia você atende super bem, mas vai ter aquele dia que você
não vai estar bem, o cliente fala um negócio que te feriu de alguma forma, aquilo não chegou bem para você e você não está conseguindo lidar bem, ou você já está lidando com muita coisa, problemas familiares, de casa, ou qualquer outra coisa, e aquilo ali foi a gota d'água e você não está conseguindo segurar, chamar o colega, compartilhar com o colega, isso é extremamente importante, que todos entendam na equipe, porque todo mundo um dia vai passar por um momento desse. Acontece com todo mundo. Tá? Então, a equipe precisa ser, eu falava que assim, que a gente tem que ser uma quadrilha, né? Um ajudando o outro e defendendo o outro. Né? Que esse é um ponto mais importante, não é só ajudar, é defender o colega. Assim como você defende a sua organização, né? Você defende o seu colega. Né? Você não pode deixar o seu colega numa situação vulnerável, numa situação difícil. Né? Mas a gente vê em muitas equipes, né, que isso não acontece. A pessoa está torcendo para o coleguinha se lascar, entendeu? Na maioria das vezes. É, Não é pouco, não. exatamente. Então a gente precisa entender quem sou eu na minha equipe, em que lugar que eu estou na minha equipe. Né? Então, isso é uma reflexão, né, importante. O que a Né? gente percebe é que as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? Mesmo sendo um trabalho em equipe, no final ela pensa ali nela Só nela. mesma. Técnica rápida de respiração consciente. Então, aqui tem uma orientação, né? Respire em 4 tempos, segure em 4 tempos, expire em 4 tempos e repita isso 3 vezes. Então, é uma respiração controlada, né? No momento em que você respira, você foca na sua respiração. Então, é o momento que você se desliga do problema. Você desliga do problema e você vai focar na sua respiração. Isso traz o controle, porque geralmente quando a gente tem uma irritação, raiva, né, uma situação assim, o coração acelera, né? É normal. Então, quando você faz essa respiração, o coração desacelera, você se estabiliza ali, né, o seu corpo, o seu físico, e aí você volta já para aquela situação novamente, já com o pensamento de resolver, de encerrar, né, aquela situação, aquele problema. Impacto da inteligência emocional na qualidade do atendimento. Então, ali no atendimento, quando o atendente tem ali inteligência emocional, o que acontece? Cria uma relação de confiança com o paciente, né? O paciente se sente seguro, principalmente se ele está ali com alguma questão emocional, né? Então, ele se sente acolhido, né? Evita conflitos desnecessários, comunique-se com empatia, com clareza, mantém equilíbrio mesmo sob pressão e fortalece a imagem da clínica, né? Aí, ou do hospital. Exemplo prático. Uma mãe chega com o filho para a consulta atrasada, nervosa, falando alto, e aí o atendimento sem inteligência emocional. A senhora chegou atrasada, a culpa não é nossa, vai ter que esperar. Olha que grosseria. Né? Um atendimento com inteligência emocional. Oi, tudo bem? Imagino que esteja sendo um dia difícil. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Me dá só um minuto que eu vou verificar o encaixe, tá bom? Então aí, né, até essa cliente, essa mãe, né, que está ali agitada, ela já, né, pausa, né? E o ambiente deve favorecer isso também, né? E aí é assunto para outra aula, né? A questão do ambiente. Né? Um ambiente precisa favorecer que o paciente, né, a ansiedade dele seja reduzida. Né? Então aqui, dica, né? Antes de reagir, sempre se pergunte, essa resposta vai acalmar ou piorar a situação? Estou falando com empatia ou só com pressa para se livrar do paciente? Então agora,
Me respondam aí, né? Eu vou colocar a pergunta, vocês vão digitando e eu vou continuar, porque tem um delay. Né? Pensa no seu último atendimento difícil e relata aqui pra gente, no chat. O que você sentiu, como você reagiu e o que você fez. Né? Cria uma frase de autocontrole. Isso aqui para os líderes que estão aqui com a gente, vocês podem colar isso no ambiente no computador, assim na frente de vocês. Né? Eu não absorvo, eu acolho e organizo. A emoção do outro não é minha responsabilidade. Então, tem duas frases aí, você pode escolher as duas ou uma das duas, para você colocar na sua frente e estar sempre se lembrando disso. Né? Diante de uma situação de conflito, eu não absorvo, eu acolho e organizo. Foco na solução do problema e não na emoção. Né? Se a gente foca na emoção, a coisa perde o rumo. Né? Então, foca na solução do problema. Separa o que é emoção do que é o problema de verdade. Então, vamos lá. Estou esperando a resposta de vocês, enquanto isso eu continuo aqui. Autocontrole e autorregulação emocional. Aqui o objetivo é desenvolver as habilidades para manter o equilíbrio emocional diante das pressões, lidar com paciente difícil, controlar impulso no ambiente de atendimento. Então, como manter o equilíbrio mesmo sob pressão? Trabalhar na recepção com o atendimento, a gente está falando aqui de recepção, pode ser call center, enfim. É como estar no olho do furacão. Demandas simultâneas, telefone, fila, pacientes ansiosos, médicos cobrando, liderança cobrando. Né? Então, são demandas, muita informação, muita solicitação. Né? E você precisa manter a calma, educação e eficiência. Como? Segundo Daniel Goleman, o autocontrole é a habilidade de pensar antes de agir, mesmo quando as emoções estão intensas. Reação versus respostas. Aqui tem um quadrinho interessante. Né? Situação, por exemplo, o paciente grita. A reação sem autocontrole, gritar de volta. Né? É uma reação por impulso. Responder com inteligência emocional. Você pensa antes. Então, você fala firme, mas com calma. Alguém é rude com você. A reação automática ser irônica. Gente, a ironia, ela é uma forma de abuso, tá? Então, quando a gente fala aqui de ambiente corporativo, relações familiares, a ironia e o sarcasmo é uma forma de abuso, tá? Isso pode entrar até em assédio moral, na questão do assédio moral nos ambientes corporativos. Então, vocês prestem muita atenção nisso, tá? Então, aqui, responder com a inteligência emocional, né? Ser objetivo e respeitoso. Uma crítica do gestor, uma crítica da sua liderança. A reação sem pensar. Justificar bruscamente, ficar se justificando. O gestor não termina nem de falar e tá, não, mas é porque aconteceu isso. Não, mas isso é uma reação, né? Sem controle, impensada, né? Tentando se justificar de algo, ou seja, está fechado para aquela crítica, né? Então, com inteligência emocional, ouvir completo o que o gestor está falando, respirar e responder com clareza. Se não estiver claro, não diga nada, acolha o que o gestor disse, pensa depois e volta. Né? E depois volta num outro momento a falar sobre aquilo. Né? Então, o gestor fez uma crítica, você meio que não concordou, está meio chateado, é uma situação assim, meio estranha, você não faz nada, você acolhe, não, tudo bem, eu entendi, mas no momento ainda estou chateada com isso, ainda não estou bem, a gente pode falar sobre isso no outro momento? Beleza. Né? Não precisa brigar, não precisa... Né? É desse jeito, né? Alguém colocou alguma coisa aí? Não? Ninguém comentou. Ninguém comentou, o pessoal foi tomar café. Essa aula não tem intervalo não, vai direto, hein?
Vamos lá. Estratégias para manter o equilíbrio. Nomeie o que está sentindo. Respire profundamente por 30 segundos. Se possível, se afaste por 1 minuto. Use frases neutras e profissionais. E treine o seu pensamento, né? O pensamento racional antes da reação emocional, que é exatamente isso, é separar o problema, a situação da emoção. O que é emoção, o que é a situação em si. Estratégias para lidar com pacientes difíceis em situações de estresse. Paciente difícil não significa que é uma pessoa ruim. Muitas vezes ele está com dor, com ansiedade, desinformado, ele não tem as informações direitas, as informações adequadas e com medo. Lembre-se, você é o ponto de equilíbrio naquele momento. Tem até um vídeo meu que circula aí, que eu falo justamente isso, né? Que a recepção é o ponto de equilíbrio do paciente. Muitas atendentes se questionam, né? Ah, o paciente vem aqui, ele xinga, ele faz o maior estardalhaço, cria maior confusão na recepção. E aí, quando chega lá na hora do atendimento no médico, nossa, ele tá tão legal, atende, né? Tá ali com o médico sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Mas é exatamente isso. A recepção absorve ali 70% da ansiedade do paciente. E a recepção ela é feita para isso. Para o paciente se regular na recepção e quando ele chegar no atendimento, ele já está melhor. Então, a recepção é para isso mesmo. E quando o atendente ele entende isso, né, ele consegue administrar melhor as situações ali de conflito com o paciente. Então, aqui, um modelo de script, né? A situação aqui, o cliente diz, né? Isso aqui é uma bagunça, estou esperando há 40 minutos. Uma resposta inteligente. Né? Eu entendo que essa espera está sendo desconfortável. Eu vou verificar agora mesmo o que posso agilizar para o senhor. Pode me dar só 1 minuto? É a preocupação, né, com a espera do paciente e demonstrar que está fazendo alguma coisa. Mesmo que não esteja fazendo nada, mas ele precisa perceber que alguém está preocupado com ele, que ninguém deixou ele para trás, que ele não está esquecido, sabe? Porque às vezes é essa sensação que o paciente tem. Né? Acho que todo mundo já sentiu essa sensação, porque todos nós somos consumidores e pacientes um dia. Né? Então, todos nós já passamos por essa situação. Então, quando a gente está numa sala de espera, que já passou minutos, você já está ali 1 hora, né, e você não vê um movimento, você vê pessoas estranhas, uma entra, outra sai, você não sabe se aquela chegou depois de você, chegou antes de você, e fica aquela coisa. Né? Isso gera ansiedade e um descaso. Aí, né, é comum o paciente chegar na recepção e fazer a queixa de, poxa, até agora eu não fui atendido, será que, como é que está aí? Né? Então precisa criar mecanismos, recursos, para que esse paciente não se sinta abandonado ali na recepção. O que evitar? Elevar o tom de voz, atender com ironia, né? O senhor não é o único aqui. Transferir o problema, vai lá e reclama com o médico, então. Eu já ouvi muito, reclama com convênio. Né? Então, isso é uma transferência de problema. Né? Técnicas práticas para controlar impulsos e respostas automáticas. O semáforo emocional é a primeira técnica. Vermelho, pare e perceba a sua emoção. A emoção surgindo. Amarelo, reflita. O que está acontecendo? O que é melhor fazer agora? E o verde, agir. Né? Você agir com uma ação ou com uma resposta inteligente. A segunda técnica é a pausa de 6 segundos. Né? O cérebro precisa de 6 segundos para mudar a marcha e evitar uma explosão emocional. Durante esse tempo, respire, evite responder e só observe. Sabe aquele silêncio? É um silêncio que
faz o teu cérebro, né, pensar e se regular. Tem perguntas aí? Tem alguns Respostas? comentários aqui, ó. Vamos lá. Tem um comentário aqui da Juliana, que ela falou o seguinte, ó. Tive um atendimento bem difícil, o paciente chegou ao hospital onde eu trabalho e na hora de pegar a autorização para o seu atendimento, a operadora negou. É uma sugestão nesse caso, né? Dependendo de atendimento que é, na hora do agendamento, já, já tentar fazer essa autorização de uma forma antecipada para evitar que esse paciente vá ao local e justamente receba uma negativa, entendeu? Então, dependendo do procedimento, se já conseguir as autorizações antes e tal, passar por esse procedimento, esses processos antes do paciente chegar ao local, já evita esse tipo de dor. Exatamente. Na recepção só checa a elegibilidade. Tem que checar a elegibilidade de novo. Tá, Elisângela, comentário da Elisângela. Dar satisfação é um ponto muito importante justificando o motivo do atraso. Exatamente. O cliente, eu falo sempre, o cliente ele não fica insatisfeito pelo fato em si, mas pela falta da informação. A Juliana complementa, né? Ele começou a me ofender, a gritar, me chamar de mentirosa, recepção cheia, aí gritando que eu não estava autorizando o atendimento dele. Foi bem complicado esse dia. Né? E ninguém ajudou, Pelo né? que Por isso, parece, por isso ninguém. é que é importante a equipe, porque numa situação dessa, o paciente ele tem referências, né? Aí é uma questão. A Isabela comenta aqui, Ah, semáforo emocional perfeito. é, A Rita, isso acontece muito, call center atende mais que uma pessoa e o pior o outro não te vê. Não entende que é muito importante sempre dar uma satisfação, deixando claro que ele não está esquecido. isso aí. A Juliana complementa. E por fim, eu tomei a responsabilidade do atendimento, liberei ele para o atendimento e mais tarde eu consegui resolver a questão administrativa Uhum, do paciente e ele depois ainda me agradeceu. isso aí. É porque não é uma questão É, pessoal, não é né? pessoal. Não é pessoal. Ele está indignado com a situação. Quando o paciente ele explode, né, com alguma situação, não é você, né? Não é você, é a situação. Ele explode com o problema, com a situação. E pode ser você ou qualquer outra pessoa que fosse, que estivesse na frente dele, ia ser do mesmo jeito. Né? Então a gente precisa compreender isso e separar, né? Que não é não é pessoal. A Isabela falou um comentário em cima do meu comentário. Os Não. convênios que precisamos pedir autorização na hora, já avisamos no agendamento. É, já avisa no agendamento Que pode haver esse tipo de negativo, que então. pode demorar, né? Porque É, tem essa questão toda. pode seguir. Vamos lá. Técnica das palavras de ancoragem. Escolha uma ou duas palavras que funcionem como lembrete de autocontrole. Por exemplo, profissionalismo, paz, não absorver, acolher sem se afetar. Então, são palavras que você pode escolher e colocar na sua visão, né? Dica de ouro: nunca devolva na mesma moeda. O que o paciente diz é responsabilidade dele. E como você responde é responsabilidade sua. Então você nunca pode culpar o outro pelo comportamento que você teve, né? Porque você não pode dominar a situação, o que o outro fala, o que o outro pensa, mas você pode dominar a sua fala, seu comportamento. Isso aí. Bom, os principais pontos discutidos na última aula, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, tem base, né, no livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, né? Eu trouxe aqui para vocês, coloquei lá disponível no grupo, eu acho que eu coloquei no grupo o livro. Se eu não coloquei, vocês podem mandar mensagem pedindo de novo. Coloquem aí no chat aí se
Se alguém está sem o livro, se alguém não tem o livro, eu tenho o livro em PDF. Quem precisar é só colocar, me avisar aí que eu coloco lá no grupo, tá? E ele divide a inteligência emocional em 5 pilares. A autoconsciência, que é você conhecer, né, as próprias emoções. O autocontrole, você conhecendo as próprias emoções, você pode se regular. A motivação, o que te leva a agir, né? É a motivação que nos leva a fazer algo. A empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro sendo o outro. E as habilidades sociais. Então, temos aí 5 pilares da inteligência emocional. Deixa eu perguntar uma coisa. Você consegue aumentar um pouquinho a letra? Sim, A vamos fonte do lá. texto? Um Aumentar um pouquinho. pouquinho aqui. Isso. Melhorou. É para ficar melhor para o pessoal conseguir ler também. Muito bem. Isso na área da saúde é fundamental, né? Porque nós lidamos com pessoas que não estão bem emocionalmente. Tem algum ponto ali emocional afetando, né? Então, nós precisamos, para cuidar bem emocionalmente do outro, precisamos estar bem emocionalmente. Por isso que esse é um assunto que a gente sempre tem que estar voltando, estudando, se aprofundando, porque também tem outros estudos mais atuais, né? Não só do Daniel Goleman, mas tem outros, né, pesquisadores aí que já desenvolveram esse assunto, né? Então, vocês podem, quem tiver interesse, né, sempre buscar aí na internet, enfim, material sobre isso, estudar, né, tem vídeo, tem muito conteúdo disponível sobre inteligência emocional. Falamos sobre autoconhecimento e autorregulação, né, que é o ponto de partida para identificar o que te tira do sério, né, e como isso impacta no atendimento. Nós sugerimos o uso de técnica de respiração consciente, né, a pausa de 6 segundos, e falamos também da importância do trabalho em equipe nesse momento, né, para não deixar aquele colega sozinho numa situação ali de crise. Se vocês tiverem perguntas que ficou assim faltando da aula passada, que vocês me perguntaram, esse agora é o momento de vocês colocarem as perguntas antes da gente partir para a segunda parte, Fiquem à efetivamente. vontade para fazer suas perguntas, tá? É o que a gente sempre fala, não existe pergunta burra. Burrice é ficar com a pergunta guardada. Às Exatamente. vezes a sua pergunta é a pergunta do colega também. Bom, técnicas práticas de atendimento, nós falamos sobre o semáforo emocional, né? Que é parar, perceber qual é a sua emoção, refletir sobre a melhor ação e seguir com a resposta, né? Uma resposta inteligente. Palavras de ancoragem, escolher uma palavra de ancoragem, deixar ali próximo do seu ambiente de trabalho para você ler todos os dias, né? Foco na solução, sempre diante de uma situação de crise, separa a emoção do problema e foca na solução. Né? O papel da equipe, né? Já falei o quanto é importante a equipe nesse momento, e falamos da experiência do paciente, né? Que a recepção é o ponto de equilíbrio do paciente. Né? Tá aqui, a recepção é vista como ponto de equilíbrio, absorvendo cerca de 70% da ansiedade do paciente. Então, pequenos erros iniciais ou falta de informação pode comprometer toda a jornada do paciente, porque esse é o momento mais crítico do paciente. Então, se há alguma falha operacional ali, ou algum problema de conduta, né, de comportamento ali do recepcionista, já tem um agravamento maior, porque esse é um ponto crítico em que o paciente ele está mais sensível. Né? Muito bem, e reforçamos na aula que trabalhar na saúde exige dom e empatia, né? Eu falei que para trabalhar na saúde tem que ter dom. Trabalhar na saúde não é para todo mundo. Tem um caso de hoje mesmo, né? Hoje, hoje eu estava entrevistando uma candidata, né, para uma vaga, né, de call center, né, e que me chamou a atenção, né, que ela
que ela já tinha trabalhado de call center em outros setores, outros tipos de atendimento, mas ela falou para mim, né, que, que a prioridade dela era a área médica, médico hospitalar, porque ela gostava, né, de cuidar de pessoas. Então, ela, numa frase simples, né, ela demonstrou total empatia, né? Demonstrou cuidado, né, de lidar ali, com o paciente. Porque às vezes a gente acha que é paciente só para o médico. Não, para a gente também é paciente, né? A gente tem que ter a compreensão que nesse momento o paciente, né, a pessoa que está ali, né, está fragilizada, né? Então a gente tem que prestar um atendimento de excelência, né? Costumo dizer que a recepção é a extensão do atendimento médico, né? Então, eles têm que se comunicar, tem que ter congruência ali. Vamos lá. Então, agora vamos para a terceira parte da aula, né? Eu dividi em 3 partes, né? Então, ficou faltando a última parte. Eu até, antes de cair a live, eu comecei, né? Mas eu vou voltar aqui do início para a gente tratar aqui desse assunto. Atitudes que encantam e fidelizam. O objetivo é reconhecer o valor de pequenas atitudes no atendimento e como elas impactam na experiência do paciente. Refletir sobre autocuidado como ferramenta essencial para oferecer um atendimento mais humano, empático e encantador. E aqui temos as pequenas ações. Chamar o paciente pelo nome, né? O nome para o paciente é a coisa mais importante, né? Então, sempre chame pelo nome. Primeira coisa ao falar com o paciente, pergunte qual o nome. Qual é o seu nome, por gentileza? E a partir daí passa a chamar pelo nome. Lembrar de algo pessoal, por exemplo, como está seu filho hoje, dona Cida? Né? Acompanhar até a porta, acompanhar até a sala de atendimento. Eu sei que em muitos lugares isso não é possível, mas sempre que possível, faça isso, porque o paciente se sente acolhido demais com esse tipo de atitude. Agradecer pela presença, né? Sempre se colocar ali disponível. E ser rápida nas respostas, né? Com cordialidade. Aí um exemplo prático aqui, o paciente liga confuso sobre o exame, uma resposta comum, tem que ver com o setor de exames, aqui eu não sei. Ou seja, está se livrando aqui do problema, não é comigo, então, né? Como deveria ser a resposta? Claro, seu João, me dá um instante que eu vou verificar para te orientar. Ou então transferir, né, para aquela pessoa, mas informar para quem vai transferir, qual o nome, qual o setor. Nesse caso, a recepcionista não deixou o paciente se sentir perdido, mesmo que a função não fosse diretamente dela. Essa questão de se sentir perdido, é bastante comum no paciente. É por isso que a gente sempre fala, quando a gente vai fazer treinamento e fala sobre atendimento, de falar para o cliente todos os passos, tudo que vai acontecer no atendimento, né? Dar a informação completa, porque ele fica confuso mesmo, porque a gente que está do lado de cá sabe qual é o processo, conhece o processo, para nós é comum, a gente lida com aquilo ali no dia a dia. E para outras pessoas que trabalham no setor, né, você pode ter um paciente que também trabalha no setor de saúde e é conhecido mais ou menos o processo. Mas para a maioria das pessoas, não conhece como funciona, não sabe o que vai acontecer. Tá? Então, é importante ter esse olhar, né? Não é só passar a informação pura e simples, mas certificar-se de que o cliente entendeu, né? E estruturar a fala, a frase, passando a informação completa para o paciente.
Acolher é mais do que sorrir, é cuidar da experiência emocional do outro. A importância de cuidar de si para cuidar bem dos outros. Lembra lá o primeiro ponto, né, na escala, né, quando o Daniel Goleman apresenta os 5 pontos, é uma escala, né? Então, o primeiro ponto é se conhecer, né? Conhecer a si mesmo. Então, aqui nessa parte, a gente trata desse assunto, né? A importância de cuidar de si e cuidar bem dos outros. Quando a gente fala em trabalho em equipe, é isso, né? É cuidar do outro. E a gente fala muito sobre cliente e tal, e muitas vezes a gente negligencia, né, a parte de dentro, né? Quando a gente fala de empatia, de humanização, isso começa dentro, né? Empatia, humanização ali com a equipe, a questão da paciência, saber lidar, o trato, né? Como que você trata o seu colega. Então, isso começa dentro, né? Uma equipe bem resolvida, que se respeita, que se trata bem, que se cuida, automaticamente vai cuidar bem do cliente, né? Então, sempre quando eu observo situações dali de reclamação do paciente em relação ao atendimento, em relação ao comportamento de alguém, né, eu já sei que com certeza internamente tem situações problemáticas ali naquela equipe, tá? Porque a equipe, né, o clima, a condição emocional da equipe reflete no atendimento. Então, aqui, você não consegue entregar empatia, paciência e acolhimento se estiver exausto, né? Se estiver cansado ou negligenciado emocionalmente. O autocuidado não é luxo, é uma responsabilidade profissional. E aqui tem umas dicas de autocuidado, tá aqui para recepcionista, mas é para todo profissional aí de atendimento, né? Não só recepção. Fazer pausas conscientes, né? A pausa é importante, que é aquele respiro, né? Por isso que é importante respeitar as pausas, né? O horário do almoço é uma pausa que precisa ser respeitada, né? Então, fazer pausas conscientes, comer com calma, ter momentos de silêncio ao longo do dia. Muitas empresas investem num espaço chamado espaço de uma sala de, como é que é? Uma sala de como é que é? Descompressão. Descompressão, isso aí. Muitas empresas têm, eu conheço clínicas que são parceiros nossos, que têm uma sala dessa. Olha, há mais de 15 anos atrás, quando eu trabalhei numa multinacional, já tinha isso. Sim, pô, eu trabalhei na Petrobras, início de carreira, lá tinha também, né? Mas são empresas grandes e tal que já têm essa cultura, mas hoje as empresas menores já estão adotando isso, especialmente a saúde, que é tão desgastante, né? Tinha sala de descompressão, tinha laboral, aí vinha 2 vezes na semana a especialista para fazer laboral com a gente e tal, era bem legal. Sim. Tem uma pergunta aqui, ó, pergunta aqui da Juliane. Como demonstrar empatia se me envolver emocional, sem me envolver emocionalmente com o caso do paciente? Aí é uma questão sua, né? Quando a gente fala de autoconsciência, é isso, você entender as suas próprias emoções. Por que que aquilo está te atravessando? Por exemplo, eu tive uma aluna, né, que eu indiquei ela para um hospital pediátrico muito importante aqui no Rio de Janeiro, e era uma excelente profissional, assim, recepcionista, o pessoal adorava ela, e ela era muito competente. Mas um dia ela, depois de um tempo ali, depois de um ano e pouco, ela trabalhando ali, ela me chamou para conversar, queria conversar algo sério comigo, queria saber minha opinião. E ela falou assim: olha, eu gosto muito do meu trabalho, sou muito respeitada, o ambiente é bom e tal, mas eu não estou suportando, porque eu não aguento ver uma criança doente, uma criança machucada, né? Isso está me deixando muito mal. Tem dia que eu não consigo dormir, eu passo dias péssimos, meu final de semana eu estou no limbo, porque eu não estou aguentando essa situação. Então, era uma questão com ela, né? E ela reconheceu isso.
Ela reconheceu que ali não era o ambiente para ela, o local ideal para ela trabalhar. Eu falei assim, tudo bem, vamos fazer uma recolocação, né? Vamos ver outros locais que você possa trabalhar e por enquanto você fica lá até aparecer. Aí eu consegui recolocar ela numa clínica de angiologia e ela ficou anos lá até aposentar, né? Então, assim, você precisa se conhecer, né? O que te atravessa naquela situação que você entra na emoção ali né, do paciente? Né? É uma pergunta que você precisa se saber, precisa se fazer e entender como você lida com isso. Até porque para pedir ajuda aos colegas em determinadas situações, né? Se você vê que aquela situação não dá para você, né? Um outro colega pode ajudar naquela situação. É por isso que é bom uma equipe mista, não mista em faixa etária, não nisso, mas de perfil mesmo, né? De perfil emocional de cada um para poder fazer o equilíbrio ali na equipe. Um processo de seleção é muito complexo, ele não envolve só as competências técnicas, né? Mas envolve também o perfil da equipe, o perfil da liderança e como aquele novo profissional que está entrando se encaixa dentro daquela equipe, né? Hoje a competência técnica é importante, mas para mim o fundamental é a inteligência emocional. Assim, a gente que vira e mexe está fazendo um processo seletivo, a gente observa a inteligência emocional do candidato para ver se a inteligência emocional é a inteligência emocional que a gente precisa, né, como gestor, para exercer aquela função. Isso aí. Que tem ambientes que tem muita pressão, né? Exatamente. Então a gente, sem que o candidato perceba, a gente faz ali perguntas-chave para que, que a gente consegue perceber coisas que não dá para não dá Não dá pro para deixar passar. não também, mas que não dá para o candidato emular, né? Disfarçar. Que a gente que muitas das vezes o candidato fala aquilo que a gente quer ouvir, mas são nos pequenos detalhes, nas perguntas mais bobas assim que aparentemente não são completamente Uhum. inofensivas, a gente percebe a intenção real do candidato. Isso aí. Então vamos lá. Pausas conscientes, comer com calma, momentos de silêncio, escutar uma música que te acalme, antes ou depois do expediente. Aqui eu falo da rotina e não falo da rotina. É interessante também fazer uma rotina antes e depois do expediente, né? Então, você criar a sua própria rotina inicial. Por exemplo, escreva aí o que você faz. Primeira coisa que você faz quando chega no trabalho, se você tem um ritual assim. Escrevam aí. Você que vai para o seu trabalho todo dia, você tem assim uma rotina, um checklist? Ao chegar ou ao sair de casa, né? Tem gente que É, faz isso antes de sair de casa, né? Tem empresas que já criam a própria cultura, é. né? Daquele momento assim inicial, né? Um cliente nosso, antes de todo o expediente, reunia todo mundo, coisa de 15 minutos. A Viviane tá falando aqui, ó. Isso é muito importante. Eu tomo meu É café, isso aí. Tomo café e tal. Então, eu rezo e tomo café. isso aí, isso aí. Então é bom estabelecer um ritual assim de início de trabalho e ritual de final também, até para você não levar essa carga emocional à sua casa, entende?
Então, tem uma técnica que eu ensino, que muita gente faz e que diz que funciona, né? Cada um vai encontrar a sua maneira, né? Mas tem uma técnica que é bem interessante, funciona com muita gente, é ter um bloco, um caderno, alguma coisa, e no final do expediente escreve ali em algumas palavras aquilo que afetou durante o dia, né? Agradece pelo dia e encerra. Meu dia que hoje está encerrado, eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu, por ter me sustentado até aqui e estou encerrando aqui o meu dia. Outros incluem ali uma lista de prioridades para o dia seguinte, né? Quem é muito ansioso, né? Isso é legal também, porque ali você encerra e você vai embora, entendeu? Mentalmente, né? Isso ajuda a sua mente a lidar com isso, porque tem gente que sai do trabalho para casa e fica pensando nos problemas que aconteceu, nas pendências que ficaram, né? Se você tiver pendência, você coloca nesse papel também, né? Amanhã eu vou resolver tal coisa, tal coisa e tal coisa que ficou pendente, e você deixa aquilo para trás, né? E vai. Eu canso de ouvir profissional falando que não consegue dormir. Não consigo dormir porque o equipamento lá quebrou, como é que eu vou fazer? E é uma preocupação que não resolve, entendeu? Só faz mal para si mesmo. Ó, a Juliana comentou aqui, ó. Quando eu chego no trabalho, eu gosto de organizar o setor e a minha mesa. A Chile, agradeço mentalmente pelo dia, pensamentos positivos. Isso aí. Aí a Viviane comenta aqui, por isso que a agenda de papel é tão necessária. É. Eu não uso mais a agenda de papel, né? Eu centralizo tudo no meu iPad. Eu já sou do É, papel. Daniela é analógica. Semana passada eu estava fazendo um trabalho externo e o tempo todo ali com o iPad e tal. Às vezes o cliente pergunta alguma coisa, a gente já abre aqui, já abre no iPad e mostra. Aí o cliente falando assim, poxa, realmente esse iPad te ajuda muito, né, durante o trabalho, durante o dia. Então, o iPad para mim é como se fosse faz essa função da agenda, faz a função do computador, faz várias demandas. Muito bem. Então vamos lá. Converse com alguém de confiança sobre o que te afeta, né? É importante ter aquela pessoa que você possa falar, né? Sobre o que aconteceu, ao que está se passando, porque quando você fala, há um alívio, né, daquela pressão, né? E não aceite agressões verbais como parte do trabalho, né? Situações, né, complicadas e que uma pessoa é rude com você, trata mal, é irônico. Eu falo sempre que ironia e sarcasmo também é forma de abuso. Tá? Tem gente que acha isso normal porque cresceu num ambiente assim, vive num ambiente assim, a gente não sabe como é que é a vida da pessoa, né, ali fora do trabalho, o contexto dela que ela vive. Né? E tem gente que acha que é normal esse tipo de tratamento. Né? Então a gente precisa pôr um limite. Um limite. Não permitir esse tipo de fala mais agressiva no ambiente profissional. Tá? Precisa fazer o corte mesmo, com respeito, sem, sem agredir, mas simplesmente falar assim: olha, eu não gostei desse tom que você falou comigo, então vamos retomar a conversa num outro tom, vamos retomar a conversa no outro momento. Todos os lugares que a gente faz consultoria, que a gente encontra esse tipo de comportamento, por parte de qualquer membro da equipe, né, qualquer colaborador, né, tanto por parte do médico quanto por parte do atendente, a gente faz todo o trabalho para cortar isso. Porque tem gente que acha que esse tipo de comportamento vem só dos médicos, dos doutores, dos donos. Não, isso vem de baixo também. Um lugar que a gente
No lugar que a gente atende, parece que são os funcionários que são os donos da clínica. É, Parece que elas que é mandam nos, os que nos mandam. doutores. A gente encontra isso, pessoal. Então é cultura, né? Isso aí é cultura e que se a empresa estiver disposta, né, a mudar a cultura, vai passar um perrengue, mas vai chegar lá, né? Vamos lá. Sugestão, eu coloquei aqui a sugestão do o caderno da gratidão na recepção, né? Isso tem várias formas de fazer, tá? Tem gente que faz eu acho bonitinho, fofinho, um vidro, né? Um pote de vidro, e aí tem um post-it, né, ali do ladinho e tal. Aí todos os dias alguém escreve ali uma gratidão, uma palavra de gratidão ali naquele papel, dobra e coloca dentro do pote. E aí no final do ano, né, de um determinado período ali, tira ali todos aqueles papéis ali e lê, né? E aí você relembra quantas boas coisas aconteceu ali durante aquele ano, né? Então é uma outra forma também, né? Eu coloquei aqui o caderno, mas essa é uma outra forma e você pode encontrar outras maneiras, né? Tem gente que tem um quadro que aí vai colocando as coisas ali, né? Então tem várias coisas que podem ser feitas nesse sentido, tá? E tem gente que pode dizer que isso daí é bobeira, mas no dia a dia ali, né, que é estressante, no meio da pressão e tal, isso tudo alivia, né, o coração ali dos profissionais que estão ali trabalhando. Ó, tem comentário aqui da Tayane, ela escreve o seguinte, ó. Normalmente eu faço um cronograma de atividades, tento seguir, às vezes é difícil, né, com os Uhum. contratempos. É assim para todo mundo. Mas tem que ter, porque se você não consegue alguma coisa escrevendo, imagine sem escrever, é o verdadeiro caos. Sem escrever, a gente fica É, apagando só incêndio. pois é. Então, mesmo assim, continue escrevendo. Rita de Cássia dando, desejando boa Boa noite. noite, Rita, seja bem-vinda. Essa Rita aqui é a Rita, É a né? Rita. É a Rita, né? Ai, frases que encantam no atendimento. Fique à vontade, qualquer dúvida estou aqui. Obrigada por confiar em nós. Foi um prazer te receber. Vamos resolver isso juntos, pode contar comigo. Pode deixar, vou acompanhar de perto por você. Né? Então, são frases ali em que o paciente se sente acolhido, né? Deixando ele tranquilo em relação a determinada coisa, né? Um pedido que ele fez, né? Isso é importante. Frase final para refletir: o problema nunca será onde colocam você, mas onde você mesmo aceita permanecer. Né? Ela Então, tá rindo, né? Ela é. a questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Né? Às vezes o problema aparece, mas você pode escolher continuar ou não. Ou a gente foca no problema ou a gente foca na solução do problema, né? Tem Isso aí. gente que às vezes a gente vem com a solução, né? E a pessoa arruma três problemas para a solução, A né? gente fala muito sobre isso, né? É É, muito engraçado. Eu até rio quando alguém fala isso, porque às vezes eu vou no problema, não, mas você faz tal coisa. Aí ela, não, mas porque é muito cedo, não, mas porque não sei o quê. é porque é muito tarde. Porque é tarde, não, mas é porque dá muito erro, vai demorar muito. Pô, eu estou dando uma solução, a pessoa vai arrumar três problemas para cada solução, né? Então, é o tipo de pessoa que tem, em toda empresa tem, né? E que muitas vezes atrapalha, né? Eu acho que só é bom uma pessoa dessa na equipe, que é o pessimista que vai ficar fazendo a gente reanalisar as coisas, né? É, Mas mais do que um já é prejudicial. porque quando a gente tem um pessimista que fala quais são os possíveis problemas que podem acontecer em determinado processo, é importante. Agora, quando tem dois ou três, aí, Aí já é aí já insuportável. deu ruim, né? Muito bem. Cuide da postura profissional, ela define o tom de tudo.
encerramos o conteúdo. A gente estava bem no finalzinho mesmo. Que isso? Né? Acabou? É, Acabou? acabou. Já? Que isso? Não, eu tô indignado. Como assim acabou? Tem mais perguntas aí? Não tem pergunta não. Nem comentários? Bom, eu vou falar do nosso curso, que nós teremos curso dia 25 de agosto. Ah, temos novidades, eu vou colocar aqui. Ó. Temos curso dia 25 de agosto, credenciamento e negociação com o Edenilson, né, utilizando aí a metodologia dele. Muita gente me pergunta assim, mas o curso de credenciamento eu já fiz com vocês. Mas o que vocês fizeram com a gente foi o de credenciamento com a professora Luciana. Né? E é um curso que já passou 2 anos, né? Que nós já fizemos esse curso. Então, esse curso agora é com foco na negociação, né? E com a metodologia do Edenilson. O Edenilson ele é um especialista, estrategista nesse setor, e ele tem métodos próprios que ele criou de negociação com operadores de saúde. Então, ele vai trazer esses métodos aí nessa imersão que a gente vai fazer dia 25 de julho, de 9 às 18 horas. Vai ser presencial em Salvador e online para quem estiver fora aí da cidade de Salvador. Até para situar melhor, para quem está do outro lado entender melhor, quem fez o curso de credenciamento com a professora Luciana, o curso foi ótimo, ele mostra um pouco mais a visão do ponto de vista da operadora. Verdade. O curso do professor Edenilson é para você que vai negociar com o operador. Então, é o ponto de vista do outro lado. Tipo, ele já sabe, né, quais são as objeções que as operadoras trabalham em cima dos hospitais e das clínicas, e ele tem as ferramentas para justamente quebrar essas objeções. Ele tem realmente uma estratégia, ele tem mentoria focada nisso e com resultado. É só você entrar no Instagram dele e ver o resultado. Só que assim, vamos ser realistas, né? Nem todo mundo que está aqui assistindo essa aula tem bala na agulha para pagar uma mentoria dele, porque não é uma mentoria barata. A gente trouxe uma pessoa com conteúdo premium, conteúdo assim de extrema qualidade, como poucos no Brasil, para montar um curso para falar as estratégias que ele usa na mentoria. Então ele na verdade ele vai estar disponibilizando com valor muito mais acessível um conteúdo que é extremamente premium. Então assim, não percam essa oportunidade, porque é uma oportunidade única. Isso aí. Então, como vocês sabem, né, nossos alunos têm desconto, né, pode pagar no boleto, pode pagar no cartão, enfim. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo. Continuando com o Edenilson, nós teremos uma masterclass na próxima quarta-feira com ele, gratuita, com certificado. Ele vai falar sobre as cotas de atendimento e negociação. Tá? Então, 19h30, na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui com ele ao vivo. Não faz parte dessa série de gestão inteligente de clínicas, tá? É separado, né? Foi negociado aí com ele e terá que fazer inscrição. Tem que preencher formulário de inscrição para participar desse curso. Mas esse conteúdo não é para mim. Cara, passa para quem faz a negociação onde você trabalha. Tá entendendo? Porque é um conteúdo assim extremamente rico, né? E assim, mas a negociação é só no que vem. Não, já começa. Daqui a pouco as operadoras vão começar a mandar os e-mails. Lá para outubro. Quando viu, já passou mais um ano e você ficou com aquela negociação ruim. Aí depois você reclama, por que meu salário não aumenta? Porque as operadoras estão pagando mal vocês. Isso aí. Então, já falei os 2 avisos. E tivemos a aula da Rosângela na semana passada. Quem não assistiu, pode assistir lá, falou sobre autorização. Uma aula top, já está disponível no nosso canal. Né? E
combinamos, acertamos um curso com ela. É um curso de faturamento em cirurgia e procedimentos de alta complexidade. Vai ser presencial no Rio de Janeiro, lá no Leblon Medical Center, e também transmitido ao vivo, online, para quem estiver em outra cidade. Tá? Então vai ser em novembro, se não me engano é 14 de novembro, um sábado, imersão, de 9 às 18 horas, com a Rosângela falando de faturamento em cirurgia. Então, esses são os recados que eu tenho. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem no privado que eu respondo vocês. Agora, vamos ao certificado. Né? O certificado, a palavra-chave é emoção. Palavra-chave, emoção. Eu vou colocar lá agora o... Pode tirar a minha tela aí. Eu vou colocar agora o link lá no grupo, tá? Vou colocar aqui também nos comentários. Coloquei nos comentários e estou colocando no grupo. Palavra-chave emoção, certificado em até 7 dias, tá? Preencha o formulário certinho com o nome que vocês queiram que saia no certificado. Eu sempre falo isso, porque toda lista que eu abro, sempre tem pessoas que colocam só o primeiro nome. Né? Tem umas que escrevem qualquer coisa. Aí depois fica mandando mensagem pra gente, o nome ficou errado no certificado. Não, eu não mando. Se tiver com o nome só, eu não mando. Aí depois mando assim, não recebi. Aí eu vou olhar, pô, eu não colocou o seu nome completo, entendeu? Então, coloque o nome lá do jeito que você queira que saia no seu certificado, tá? E é uma semana, pessoal, né? Não adianta amanhã já o pessoal ficar perguntando no 7 dias úteis, tá? A previsão. Pode me perturbar perguntando? Tá, pode, não tem problema, eu não fico chateada, tá? Mas às vezes eu atraso um pouquinho porque a gente tem muita demanda, eu tô com uma leva aí atrasada, né? Mas eu entrego, tá? Me entrego, pode mandar mensagem para mim, qualquer coisa, não tem problema. Bom, encerramos nossa aula de hoje. Agradeço a presença de vocês estarem aqui, né? E vão lá no canal da Oliveira Treinamentos TV e clica lá no sininho lá, siga. Se inscreva. Né? A gente está precisando aumentar lá os inscritos, o número de inscritos. Tá? Aqui, enquanto aqui no Oliveira Treinamentos a gente está com 3.350, lá a gente tem só 100 e pouquinho 148. Lá. Deixa eu até confirmar quantos tem agora. Deixa eu entrar lá no canal, no outro canal. Deixa eu ver aqui. Exatamente, a gente está com 148 inscritos 148, só. A gente precisa aumentar esse número, tá? Para aumentar o alcance aí dos nossos vídeos. Então, lá tem programação 24 horas por dia, aulas, tá? Se vocês entrarem lá, tem live rolando. Tem live rolando. Nesse momento lá, uma aula com o Cláudio, né? A gente consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, é isso aí. Isso aí. Então, a aula com o Cláudio. E a gente vai, né, sempre botando conteúdo novo lá, tá? Então, acompanhe. Então, pessoal, boa noite. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.